Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre raiva. Gente, como tem muita coisa envolvida com esse tema, nesse vídeo a gente vai se concentrar em falar sobre as formas de lidar com essa raiva. Eu já sei que esse vídeo vai ficar bem comprido, mas eu te garanto que vale a pena assistir até o final. Se você quiser saber mais sobre as origens dessa emoção, sobre as causas e outras questões relacionadas no controle da própria raiva, tem muitos posts sobre esse tema rolando lá no Instagram e também no Facebook. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que enquanto você viver, você vai estar vivenciando essa emoção. Não tem uma técnica que eu possa te ensinar para que você não sinta mais raiva, mas ainda que você nem sempre goste da presença da sua raiva, sempre vai ter uma opção de como tratá-la. Transformar o controle da raiva em uma questão de escolha. A escolha que eu faço na hora de expressar essa raiva significa dizer a você mesmo: ainda que o meu mundo não esteja estável, sinto-me estável dentro desse mundo. Gente, existe um ciclo de raiva improdutivo. Ele vai se iniciar quando tem uma circunstância dolorosa, sob uma forma de uma mensagem de desvalorização, uma necessidade não atendida ou um acontecimento contrário a algum princípio teu. Falei sobre isso lá no post no Instagram. Essa é a circunstância dolorosa que desencadeia a emoção da raiva. O caso é que, nesse ponto, a maioria das pessoas tenta responder à raiva com esforço para modificar o ambiente que ela está vivenciando. Por exemplo, tentando convencer o outro do erro que ele tem, gritando com um cara no trânsito. Esse comportamento ele nem sempre é inadequado, mas pode ser arriscado porque não garante o alívio da raiva. Em vez disso, pode acabar levando a um aumento de atrito nos relacionamentos e o que piora é a confusão emocional de quem sente essa raiva. O resultado disso é que a causa da raiva não é resolvida e deixa a pessoa mais vulnerável ao acúmulo dessa tensão. No entanto, quando a gente escolhe controlar a raiva, a gente consegue quebrar esse processo. E por vezes é claro que uma mudança no ambiente ela é realmente útil e às vezes até determinante. Mas em outros casos vai ser muito melhor você decidir que a estabilidade emocional precisa vir a partir de um processo interno, do teu coração, da tua cabeça, e de escolha das opções emocionais. Falando em escolhas, a gente pode identificar 5 grandes escolhas que podem ser feitas quando a raiva surge. A primeira delas é a supressão. A segunda é a agressão ativa. A terceira, a agressão passiva. Quarta, a raiva assertiva e quinta, o abandono da raiva. As 3 primeiras escolhas tendem a perpetuar a raiva. Elas podem trazer prejuízos emocionais, relacionais. E as 2 últimas podem levar ao sucesso e também a uma sensação de paz e bem-estar. Bom, a gente vai falar primeiro sobre a supressão. Muitas pessoas hesitam em admitir a própria raiva, você sabia? Essas pessoas geralmente tendem a testemunhar algum evento danoso dessa emoção, de modo que resolvem não se rebaixar e exprimir aquilo que parece ser excessivamente rude para elas. Outras pessoas são perfeccionistas e nunca querem parecer perturbadas ou fracas. Assim, elas temem em manter uma fantasia de que existe uma superioridade aos problemas associados à raiva. Outras ainda têm um histórico tão longo de não conseguir resolver conflitos que acabam presumindo que expor a frustração só vai criar mais problema em vez de ajudar a resolvê-los. De qualquer maneira, quando alguma circunstância geradora de raiva acontece, essas pessoas costumam assumir uma aparência positiva e fingem não sentir tensão alguma. Às vezes, chegam até a expressar alguma surpresa quando a gente sugere que elas possam estar bravas. Tipo, quem, eu? Brava? Não, claro que não, tá tudo bem. Às vezes, as pessoas aprendem a suprimir a raiva por conta de um medo causado por alguma figura de autoridade que desqualificou essa emoção nela quando ela estava crescendo, ou até mesmo em alguma situação mais próxima. Apesar de a raiva ser comum a todas as pessoas, talvez elas tenham sido ensinadas de que esse sentimento não é normal. Geralmente elas tiveram as suas percepções desvalorizadas, então surge um temor de haver uma retaliação mais intensa no caso da gente expressar o descontentamento, até mesmo quando se demonstra um pensamento diferente. Essas pessoas estão tão convencidas de que a expressão da raiva não tem um resultado positivo, que acabam caindo num raciocínio mais ou menos assim: de que adianta? Nesses casos, a supressão da raiva acaba representando um sentimento de derrota pessoal,
Uma outra explicação para a supressão da raiva vem de uma mentalidade baseada em certa superioridade moral. Algumas pessoas acreditam que existem pessoas inferiores e que somente elas cedem à raiva e decide permanecer acima desse tipo de comportamento, quase como se fosse um comportamento de ralé, digamos assim. É comum essas pessoas se policiarem por causa da grande preocupação com a imagem e acabam impondo uma lista de padrões de comportamento que devem ser seguidos o tempo todo. Algumas pessoas têm esse comportamento apenas como uma parte de uma necessidade generalizada de aprovação das pessoas que consideram respeitáveis. Em todo caso, quem assume essa noção acaba se expondo a um perigo de que esses elementos de imperfeição humana que podem rebaixar uma suposta posição elevada que a pessoa tem. Então, é consenso e lógico que a supressão da raiva não ajuda a eliminar essa causa. A raiva suprimida se assemelha quase que assim um mofo que vai se desenvolvendo no cantinho lá da sua casa. E mesmo que você não olhe, não costume olhar para lá, ele ainda tá lá crescendo, crescendo e pior, ele não vai embora sozinho. Portanto, embora a supressão seja uma escolha, a gente tem que concordar que ela não é a mais desejável. Uma outra escolha que você pode fazer é a agressão ativa. A agressão ativa é o primeiro tipo de agressão que vem na nossa cabeça quando a gente pensa sobre a raiva. Ela é um instinto de autopreservação do valor, das necessidades e dos princípios pessoais, só que feito à custa do próximo. Então, a agressão ativa ela surge quando o foco nas necessidades pessoais é tão intenso que dá lugar a uma insensibilidade à relação às necessidades da outra pessoa. Existem duas grandes explicações que a gente pode dar para essa agressão ativa. A primeira delas é uma energia emocional gasta naquilo que não é essencial. E a segunda é uma profunda insegurança que gera um esforço redobrado para ser ouvido. A gente vai analisar um pouquinho mais sobre essas duas explicações. Em primeiro lugar, uma grande parcela da raiva está relacionada a imperfeições triviais, que simplesmente não desaparecem. Todos nós sabemos que problemas sempre serão parte de um mundo que não é perfeito. Ninguém no mundo é perfeito e o mundo não é perfeito. A gente também precisa admitir que diferenças sempre farão parte de qualquer relacionamento, às vezes resultando em frustração. Mas será que aceitamos emocionalmente esse fato de forma a manter uma compostura? A lista de imperfeições que existem no mundo pode ser intermináveis, mas as pessoas com equilíbrio emocional aceitam essas imperfeições, reconhecem o limite aceitável de forçar alguém a se encaixar em um molde, e as pessoas que têm esse equilíbrio aprendem a conviver com certos problemas, em vez de tentar eliminá-los imediatamente, certo? A pessoa agressiva, ela não consegue descansar até que os problemas sejam resolvidos de uma só vez. Acaba caindo no estilo 8 ou 80, e o resultado desse comportamento, é claro, é uma tensão crescente. A segunda grande causa de agressão ativa é insegurança pessoal. Sob uma ótica positiva, a pessoa com raiva tenta comunicar uma mensagem assim: ei, percebe que eu tenho necessidades reais? Me respeita. Esse pensamento não só é normal, como pode ser bastante saudável. O problema é que a pessoa agressiva leva esse desejo comum longe demais. Ela costuma ser tão carente, tão desejosa de respeito, que acaba se comunicando por meio de demandas irredutíveis. Ela fala: você tem que me reconhecer, não suporto quando não sou reconhecido, vou ficar arrasado se você me ignorar. Aqui, a estabilidade emocional da pessoa com raiva fica por um fio. Ela passa a depender da cooperação alheia. Ela passa a necessitar que a outra pessoa diga para ela que ela é reconhecida. Como no caso da supressão, a gente precisa reconhecer que a agressão ativa é sim uma opção de expressar a raiva, ainda que seja uma opção ruim. Você deve se lembrar que, sem sombra de dúvida, quando uma forma de expressar da raiva é usada, quase sempre evolui para casos de disputa pessoal. Então, se você decidir, você pode continuar repetindo esse comportamento, mas você deve se preparar para um eterno jogo de poder, né? Saber das consequências. Então, lembre-se que isso é uma questão de escolha. Uma outra escolha que você pode fazer quando estiver com raiva é a escolha da agressão passiva. Certas pessoas, elas optam por não cair na tentação de perder o controle quando estão com raiva. Só que reconhecendo corretamente que a agressão ativa, ela cria uma atmosfera de, assim, grande desrespeito, de grande tensão. Essas pessoas, elas não se descontrolam, mas iniciam sim uma troca de ofensas, só que de forma velada de expressar essa raiva.
No entanto, a pessoa que ela faz essa escolha da agressão passiva, ela pode sim perder o controle e passar para uma agressão ativa. Assim como na agressão ativa, a raiva expressa pela agressão passiva, ela tende a preservar os valores, as necessidades e os princípios, só que à custa do próximo. A diferença está no modo de como eu vou realizar isso. Nesse caso, de uma forma mais silenciosa e numa menor vulnerabilidade pessoal. Então, a agressão passiva, ela nasce de uma necessidade de controlar toda a vulnerabilidade, por menor que ela seja. Ao contrário da supressão, que há a negação desse sentimento, a pessoa aqui sabe que está com raiva. No entanto, como entende que se abrir é arriscado, a pessoa ela prefere frustrar o próximo ao se auto-sabotar. Ou seja, ela não se sabota negando a raiva de si mesma, mas ela frustra o próximo agredindo ele, ao mesmo tempo que ela nega que ela está fazendo isso. Então, deixa até o outro com uma sensação de loucura, digamos assim. Essa necessidade de controle é a prova de um traço bastante competitivo da pessoa. Ainda que um relacionamento saudável ele não seja um placar que registre certo e errado, erros e acertos, a pessoa que pratica agressão passiva, ela nunca vai jogar para perder, digamos assim. Então, da mesma maneira que a pessoa ativamente agressiva, ela vai se lançar numa batalha por ser superior. Essa pessoa percebe que o excesso de honestidade nas relações, em relação às diferenças interpessoais, ela pode reduzir a capacidade dela levar uma vantagem. E sabe que, ao contrário da agressão ativa, um comportamento mais dissimulado de lidar com a raiva, dá mais chance dela ficar na frente, dela manter uma dianteira, digamos assim. Assim como fizemos quando a gente tratou da supressão, quando a gente falou da agressão ativa, a gente tem que reconhecer que a agressão passiva é uma escolha para expressar a raiva. Essa escolha, porém, também perpetua as tensões indesejadas, ela também mantém a raiva, né? Uma outra forma é escolher a raiva assertiva. Se a raiva pode ser definida como instinto de preservar o valor, as necessidades e os princípios pessoais, então a raiva assertiva, ela significa que essa preservação vai ser realizada levando em conta os meus sentimentos e os sentimentos alheios. Ao se comunicar de uma maneira clara, tem que se combinar firmeza e respeito. Essa maneira de expressar a raiva pode, de fato, ajudar os relacionamentos a se desenvolver, né? Ela representa uma marca, assim, de maturidade e estabilidade pessoal. Então, há momentos em que é saudável comunicar um problema ligado ao valor, às necessidades e aos princípios pessoais. Mas é preciso pensar que esses momentos devem ser tratados de maneira a manter uma porta aberta para o respeito e para o amor, assim, no sentido mais amplo, entre as pessoas. Eu trago 2 lembretes para te ajudar a aprender a se comunicar de forma mais assertiva. O primeiro, você precisa ter certeza que esses assuntos que estão demandando a tua atenção não são triviais, tá? Em vez disso, gaste a sua energia emocional em assuntos que realmente importam. Por exemplo, quando um casal discute sobre a cor das meias que o marido vai usar, essa é uma discussão trivial, né? Por outro lado, é legítimo a gente conversar sobre um hábito social irritante. E a segunda dica é: tenha consciência de que o tom da tua voz pode ajudar a criar uma atmosfera de respeito pelo próximo. Então, tenta controlar a forma como você vai conversar com a pessoa. Nem sempre é fácil alcançar a assertividade. Ela vai exigir bastante disciplina e respeito à dignidade do próximo. Então, ser assertivo não implica em tentar empurrar uma vontade egoísta sobre alguém, mas a enxergar a comunicação no contexto maior das coisas, tentando antecipar de que modo isso vai afetar as interações que você tem com aquela pessoa no futuro. Então, portanto, é preciso cautela quando a gente usar assertividade. Eu vou fazer um post sobre assertividade e tô contando que você vai ler ele lá no Instagram ou no Facebook, tá combinado? Outra escolha que a gente tem com a raiva é abandonar a raiva. Ok, das escolhas que podemos fazer em relação à raiva, a mais difícil delas é o abandono da irritação. Existem momentos em que você deseja se comunicar de maneira adequada,
mas a assertividade parece não produzir os resultados esperados, né? Também pode acontecer de você ter sucesso em fazer tantos ajustes quanto possível no seu mundo e as imperfeições continuam a ser uma assombração. Então, continua a acontecer várias coisas que você ainda continua com raiva. E aí, nesse ponto, você tem as opções e uma das opções é abandonar a raiva. Abandonar a raiva significa aceitar a impossibilidade de controlar por completo as circunstâncias que te cercam, né? E reconhecer que você tem limites pessoais. Essa opção inclui a tolerância diante das diferenças, bem como uma escolha de perdoar o próximo. Abandonar a raiva é bem diferente de suprimi-la, tá? A supressão, ela representa, digamos assim, que uma falsidade, enquanto o abandono da raiva, ela vai representar um compromisso que você vai fazer. A pessoa que escolhe abandonar a raiva tem plena consciência de que o rancor é uma opção, mas escolhe viver uma vida mais limpa, mais ancorada no bem-estar, certo? Um aviso, um problema muito comum que surge quando alguém tenta abandonar a raiva é a volta desse sentimento em outro momento, né? Então, por exemplo, uma mulher que ela decide perdoar um filho rebelde, pode viver em paz até descobrir um outro deslize do filho. Então, uma antiga frustração vai tomar conta dela e retorna sob a forma de raiva. Será que isso quer dizer que ela não teve sucesso na decisão de deixar a raiva para trás? Absolutamente não, tá? Quando a gente decide abandonar a raiva, pode haver momentos que a gente vai precisar recordar e renovar essa decisão. Então, eu trago algumas sugestões que vão te ajudar caso você escolha abandonar a tua raiva, tá? A primeira delas é talvez prestar conta a um amigo que seja da sua confiança, um familiar, permitindo que a pessoa saiba quando você está com dificuldades. Então, que você teve esse compromisso, mas que agora você está enfrentando dificuldades. A segunda coisa é admitir que você não é perfeito. Isso significa que você deve estar disposto a distribuir a mesma graça que deseja receber, certo? E a outra dica é escolher viver em bondade, perdão e abandonar a raiva apenas por hoje. Você não tem capacidade de decidir quais serão as suas emoções no futuro. Então, né, você vai fazer esse compromisso contigo hoje e amanhã você vai ver como isso vai lidar, como vai acontecer, sabendo que essa é uma opção que você tem. Sabendo agora de todas essas opções possíveis, você vai ver que existem benefícios no controle emocional. E eles resultam quando a gente assume a responsabilidade pela forma como a gente expressa os nossos sentimentos. A gente só é prisioneiro das emoções quando a gente não aprende a compreender o significado desses sentimentos, dessas emoções, quando a gente não conhece as causas e quais as causas a gente está mais propenso, né? E quando a gente não entende que uma escolha pode ser feita quando essa emoção surge, né? Quando a raiva surge, por exemplo. Então, você também vai descobrir que quando as suas emoções se tornarem menos misteriosas e mais familiares, e quando você entender que você tem liberdade de escolha de como lidar com elas, elas vão deixar de controlar você. Obrigada por me assistir, espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar pelos comentários ou contatos abaixo, que eu respondo o mais rápido que eu puder, tá bom? Tchau!